A personalidade é o núcleo principal da nossa identidade. É o nosso modo de funcionar. E ela interfere com muita intensidade no modo como nós interagimos com as outras pessoas, fazemos escolhas e tomamos decisão. Tudo o que pensamos, sentimos e fazemos é fortemente influenciado pela nossa personalidade. Ela molda o nosso padrão de comportamento. A maioria das pessoas não passam por grandes mudanças de personalidade ao longo da vida, especialmente por grandes mudanças de personalidade depois que chega na vida adulta, por volta dos 30 anos. Calma, que essa aula não é para te desanimar. Mas é crucial que você entenda que é muito difícil mudar a sua personalidade e que ela exerce uma influência marcante sobre os seus comportamentos. É importante ter consciência que o processo de mudança de comportamento é difícil, porque quanto mais realista você for, mais sucesso você vai ter na empreitada. Quando sabe que vai ter dificuldades, você se esforça mais. Quando espera por trabalho duro para alcançar, né, os seus objetivos de mudança, você se prepara melhor para isso. Ainda que seja difícil mudar a nossa personalidade, não estamos fadadas a permanecer presas em comportamentos que nos prejudicam, porque nós podemos desenvolver padrões de comportamentos mais saudáveis e equilibrados, respeitando a individualidade da nossa personalidade. Para que isso seja possível, precisamos de autoconhecimento para reconhecer comportamentos desalinhados com nossos objetivos. Além disso, precisamos conhecer os elementos que compõem um hábito e entender os mecanismos inconscientes e as estruturas invisíveis que estão por trás deles. Porque quando falamos de mudança de comportamento, estamos falando de mudanças de hábito. Pense nas primeiras ações do seu dia como um exemplo de um hábito. Primeiro você acorda e decide levantar. Põe um calçado conforme o clima se agasalha, vai até o banheiro, usa o vaso, dá descarga, lava as mãos, depois o rosto, seca o rosto, pega a escova e o creme dental, coloca o creme na escova, escova os dentes, enxágua a boca, lava e guarda a escova e o creme no lugar e, por fim, seca as mãos. Mais ou menos nessa sequência, né? Percebeu que você nunca faz uma coisa só? Não executa uma única ação isolada, você faz uma sequência completa de micros comportamentos que se repetem em conjunto, pois foram memorizados dessa forma. Os micros comportamentos são como aquela gaveta cheia de carregadores guardados que você puxa um e vem todos, e são eles que formam os nossos hábitos. Quando falamos de mudança de comportamento, estamos falando de mudanças de hábitos. Por isso, é fundamental conhecer um pouco mais sobre eles. Essa sequência de micros comportamentos que se tornam habituais podem ser totalmente inconsciente ou parcialmente consciente, mas nunca 100% consciente. Presta atenção nisso, porque isso é importante. Essa é uma característica do hábito. Ele nunca é 100% consciente. Quando o hábito é completamente inconsciente, você faz sem perceber, sem compreender sua motivação. São ações automáticas. Você não pensa em fazer, você faz. Você não percebeu conscientemente o que te motivou a fazer, você fez, né? Quando o hábito é totalmente inconsciente, ele ocorre abaixo da sua linha de percepção consciente. Por isso, você não consegue formular pensamentos ou articular ideias sobre ele, fazer declarações ou tirar conclusões. Ele é tão inconsciente que você não consegue falar sobre ele, porque você nem percebeu que aquilo aconteceu. Você consegue, inclusive, pensar e fazer outras coisas enquanto realiza o ato. Agora, quando você tem alguma consciência do que está fazendo, estamos falando de um hábito
parcialmente consciente. Essa consciência parcial, ela é observada antes, durante ou após a ação. No entanto, essa consciência é parcial, nunca total. Quem tem o hábito de roer as unhas só toma consciência depois que roeu. Já fumar é um exemplo de um hábito parcialmente inconsciente. A pessoa que fuma tem consciência da vontade de fumar. Aí ela pega o maço de cigarro e busca um lugar adequado. A partir daí, segue vários comportamentos inconscientes, inclusive o próprio ato em si de fumar, né? Ela tira o cigarro do maço, acende, dá várias tragadas e depois joga a bituca fora. Ela não fica assim conscientemente saboreando cada taragada, né? Nem sentindo o prazer que o cigarro dá para ela, nem prestando atenção que ela está saciando a sua vontade de fumar. E tem mais. Quando a pessoa está nervosa, nem a vontade inicial de fumar é consciente. Quando ela se dá conta, ela já está lá fumando. É um exemplo de quando o hábito é percebido durante a ação. Ainda assim, é uma percepção parcial, nunca total. É por isso, inclusive, que quando a pessoa tem o vício de fumar e está num momento de ansiedade, de nervosismo ou preocupação, ela aumenta muito o consumo de cigarro sem perceber. É um hábito tão pouco consciente que enquanto você fuma, né, ou a pessoa fuma, ela consegue pensar em outras coisas, falar com outras pessoas, responder mensagens no celular e até dirigir. E por falar em dirigir, esse é outro hábito predominantemente inconsciente. Quem dirige aí sabe que é tão inconsciente que você também pode fazer planos, pensar nas suas demandas, conversar com alguém do seu lado durante todo o trajeto, e normalmente você só volta a prestar atenção na direção quando você chega no destino. Quando as pessoas estão estressadas, elas podem fazer de maneira tão automática que esquecem até onde estacionam o carro, né? Isso acontece muito nas vagas de shopping, assim, que são muito parecidas. A prova que dirigir é um comportamento predominantemente inconsciente é que quando você está aprendendo a dirigir, você não consegue prestar atenção em mais nada, né? E muito menos fazer outra coisa enquanto você dirige. Você coloca 100% da sua atenção na embreagem, no freio, no volante, no carro que está vindo, no sinaleiro que vai fechar, enfim, no ato de dirigir em si. E isso acontece porque você está explorando um novo comportamento. Você ainda está desenvolvendo essa habilidade conscientemente. Dirigir ainda não se tornou um hábito. Já quando ele se torna um hábito, é impressionante tudo que as pessoas fazem enquanto dirigem. Presta atenção nessa informação porque ela é muito importante. Quase tudo que você treinou, repetiu até ganhar habilidade, ou seja, quase tudo que você tem habilidade em fazer, você faz no piloto automático, inconscientemente. Mais de 50% do que você faz todos os dias são hábitos. Mais de 50% dos comportamentos que você executa são sequências de micros comportamentos enraizados. Você é muito mais fruto das suas pequenas escolhas diárias inconscientes, ou seja, dos seus hábitos, do que das grandes decisões conscientes que você toma. Einstein já dizia que é loucura querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. E olha, pode ser muito mais que 50%, tá? 50% eu estou sendo econômica aqui, porque tem gente que vive praticamente no piloto automático, executando ações sem nenhuma consciência do que está fazendo. Os hábitos são como entidades, eles têm personalidade própria, vida própria, e foi você que deu isso a eles, tá? Olha que legal, né? E olha que interessante isso. Os hábitos não são suicidas, tá? Eles não se jogam para fora da sua vida quando você não os deseja mais. Muito pelo contrário. Eles precisam ser conduzidos passo a passo para fora da sua vida. Como eu disse, eles têm personalidade própria, vida própria.
Pensa nisso.